Bom, então, chegando no fim dessa linda jornada, né, que nós fizemos aqui, buscando ler e nos mínimos detalhes desse livro, né? Claro que deve ter muito mais coisa além do que a gente está conseguindo compreender até agora, né? Mas à medida que a gente vai crescendo, né, e entendendo melhor, nossos olhos vão abrindo, vão se abrindo cada vez mais e aí a gente pode, em uma outra oportunidade, né, conseguir extrair ainda melhores ensinamentos desses livros do Emmanuel. Mas hoje, já agradecendo a Deus pela oportunidade, hoje nós vamos dar a última, o nosso último estudo aí. Nós vamos dar sequência ao capítulo 7, que se chama Nas Esferas Espirituais, em que na semana passada nós vimos a descrição desses espíritos, né, de toda essa esses espíritos, os personagens dessa história, depois do desencarne de todos eles. E o que fica muito claro é que existem muitas variedades de níveis de condição espiritual. Então, eles falam da Célia, que estava numa condição de outros mundos, né, de mundos superiores, e ele fala dos que estavam envolvidos aqui na crosta terrestre, os que estavam em condições de colônias mais elevadas, mais medianas, até as zonas mais baixas mesmo, as zonas de umbral um pouco mais denso, que é onde a Cláudia, Sabina e alguns outros estavam. Então, primeiro ele descreveu essa condição espiritual de cada um e, ao mesmo tempo, o progresso que cada um vinha fazendo também. Ficou também, chamou a atenção, pelo menos de nós ali, né? A questão de que mesmo lá eles estavam aguardando algumas melhorias. Então, aguardando um perdão por parte de alguns para poderem ter essa nova chance, essa nova oportunidade de reaproximação ali em uma nova encarnação. E aí eles são chamados, todo o grupo é chamado para ser colocado perante os executores da justiça divina, quer dizer, são espíritos de mundos mais elevados que determinam, que organizam essas reencarnações. E aí é a partir daí que nós vamos dar sequência. Então, no recinto espiritual, de beleza maravilhosa, intraduzível na pobre linguagem humana, havia a cariciosa vibração de uma prece coletiva, que se escapava de todos os peitos plenos de receio e de esperança. Irmãos, começou dizendo um mentor divino, a cuja responsabilidade estava afeta à direção daquele amistoso conclave. Então, olha isso, existia um mentor que era responsável por aquela reunião de organização das novas encarnações desse grupo. Breve estareis de novo na terra, onde sereis convocados a praticar os divinos ensinamentos adquiridos no plano espiritual. Então, olha aqui. Eles estudaram depois da jornada, depois da última encarnação deles, tomaram conhecimento de muita coisa, dos equívocos, dos progressos, continuaram estudando e então esses ensinamentos que foram adquiridos nessa fase, agora eles voltarão onde eles são convocados a praticar esses ensinamentos. Então, da mesma maneira que nós estamos aqui esquecidos daquilo, mas tentando ver se a gente consegue tirar do nosso íntimo aquilo que a gente aprendeu. Agradeçamos a misericórdia do Senhor que nos concede as preciosas oportunidades do trabalho a favor de nossa própria redenção, em marcha incessante para o amor e para a sabedoria. Vós que partis, amai a luta redentora como se deve amar uma alvorada divina. Então, eu acho que isso é uma das principais lições que a gente tem que tirar das inúmeras, né, daqui desse livro. Mas
nessa jornada de tantas dificuldades, de tantas experiências, às vezes difíceis, nós temos que entender que isso é um momento pós desilusão, arrependimento, estudos e aceitação de uma nova jornada, que é como ele fala aqui, uma luta redentora para nós mesmos. E nós devemos amar essa possibilidade como uma possibilidade de um nascer de um novo dia, né, no mundo espiritual. Aqui, sob a luz da bondade infinita do Cordeiro de Deus, a alma egressa do mundo pode descansar de suas profundas mágoas. Os corações ulcerados se retemperam junto à fonte inesgotável do consolo evangélico. Então é isso que nós fizemos. Descansamos de mágoas profundas, nos retemperamos junto a essa fonte inesgotável das verdades, né, do evangelho de maneira mais sublime, mas acima de nossas frontes há um reino de amor perene, de paz inolvidável, que necessitamos conquistar com os mais altos valores da consciência. Então, nesse mundo espiritual em que a maioria do grupo ali está, já é um ambiente de bem-estar, de uma paz muito além das lutas que a gente tem aqui. Mas olha o que eles falam aqui, mas ainda acima disso, existe um reino de amor perene, de uma paz inolvidável, que todos nós devemos conquistar com os mais altos valores da nossa consciência. Adquiristes aqui os mais elevados conhecimentos em matéria de sabedoria e amor. Experimentastes o bafejo de sublimes consolações, como somente poderá senti-las o espírito liberto das sombras e angústias materiais. Observastes a beleza e a ventura que aguardam no infinito as almas redimidas. Todavia, é necessário regressardes à carne a fim de poderdes experimentar o valor do vosso aprendizado. Então, só para reforçar, né, isso, é inegável que esses espíritos que a gente está vendo eles ali nessa jornada depois da encarnação, é inegável o progresso que a maior parte deles ali fez. Mas não é, não basta, isso não conclui a jornada. Então, e a gente viu, né, por mais que eles tivessem avançado, alguns ainda estavam com dificuldades de perdoar, de lidar com situações específicas para com algumas almas que gerou-se uma antipatia muito grande. E sem isso estar bem resolvido, é impossível habitar nesses reinos celestes, né, de paz e de amor indescritíveis. Então é necessário experimentar, voltar, regressar à carne, para experimentar o valor desse nosso aprendizado que a gente fez do lado de lá. É na terra, escola dolorosa e bendita da alma, que se desdobra o campo imenso de nossas realizações. Os erros de outrora devem ser reparados lá mesmo, entre as suas sombras angustiosas e espessas. Enquanto se repara, na sua superfície, os desvios das épocas remotas, faz-se mister aplicar nas suas estradas sombrias os ensinamentos recebidos do alto. Em virtude do acréscimo de misericórdia de Jesus, que não nos desampara. Na terra está o aprendizado melhor, e aqui vigora o exame elevado e justo. Então, olha isso, na terra encarnado é onde a gente aprende mais. E lá do lado de lá é onde se examina o que foi realmente conquistado. Com mais clareza, né, com mais justiça, sabedoria. Voltai novamente aos seus caminhos e reparai
o passado doloroso. Abraçai os vossos inimigos de ontem, para vos aproximardes dos vossos benfeitores no porvir. Fechai as portas da exaltação no mundo e sede surdos às ambições. Então, isso daqui uma das grandes dificuldades, né, que nós encontramos quando a gente desce. A gente é iludido muitas vezes pela nossa sede de conquista, de ambições, e eles pedem para a gente fechar a porta da exaltação, do exagero, e que nós fiquemos surdos às ambições, né, mais materialistas. Edificai o reino de Jesus no imo, porque um dia a morte vos arrebatará de novo às angústias e mentiras humanas para as análises proveitosas. Então, o dia, né, do encerramento dessa nossa jornada vai chegar. Chega para todos, nós não sabemos quando, e o tempo voa tão rápido que a hora que a gente vê, a gente já está partindo de novo, e a gente chega do lado de lá e a gente acha que vai então se deparar, né, com a desilusão e se arrepender como se fosse a primeira vez, mas não é, nós já fizemos isso. Então que nós possamos aproveitar ao máximo, porque nós já choramos, já nos arrependemos, já pedimos uma nova chance, ganhamos essa nova chance e estamos aqui para avançar o máximo que a gente puder. A exemplificação de Jesus é o modelo de todos os corações. Não vos queixeis da orientação precisa, porque em toda parte do mundo, como em todas as ideias religiosas e doutrinas filosóficas, há uma atalaia de Deus esclarecendo a consciência das criaturas. O mundo tem as suas lágrimas penosas e as suas lutas incruentas. Nas suas sendas de espinhos torturantes se congregam todos os fantasmas dos sofrimentos e das tentações, e sereis compelidos a positivar os vossos valores intrínsecos. Amai, porém, a luta como se os seus benefícios fossem os de um pão espiritual imprescindível e precioso. Então, olha isso. Aqui na Terra, né, é fato que é um local de tribulação, de prova, de dificuldade. Jesus falou isso, deixou claro que a vida é cheia, o mundo é difícil, a porta é estreita, nós temos que carregar nossa cruz. Mas olha que bonito que ele fala, amai essa luta. Porque a gente entende que essa luta, né, os seus benefícios dessa luta são como um pão espiritual, o alimento que faz com que a gente cresça espiritualmente. Depois de todas as conquistas que o plano terrestre vos possa proporcionar, sereis então promovidos aos mundos de regeneração e de paz, onde preparareis o coração e a inteligência para os reinos da luz e da bem-aventurança supremas. Aqui ele fala, né, dos estágios, dos mundos que existem e onde nós estamos, né? Saindo dos mundos primitivos, nós estamos num mundo de provas e expiações que está começando a mudar. Mas se a gente melhorar nesse sentido, onde a gente está ainda com dificuldade, aí a gente vai ser promovido para um mundo de regeneração. Aí que nós vamos começar a nossa regeneração. Para depois disso aí a gente merecer conquistar para um mundo onde reina a luz e as bem-aventuranças supremas. Nós temos uma jornada muito grande ainda pela frente. E isso tudo eram palavras que o mentor espiritual do grupo estava falando para eles antes deles ingressarem nessa nova encarnação. A palavra sábia e inspirada do esclarecido e mentor do alto era ouvida com singular atenção. Em dado instante, porém, sua voz esclareceu depois de uma pausa. Agora, irmãos bem-amados, encontrareis aqui
os adversários de ontem para a conciliação e para os trabalhos futuros. Então, olha isso, nessa reunião espiritual, alguns já estavam em condições de já se encontrar naturalmente, outros estavam lá nas camadas mais profundas. E é o que ele está falando, antes de regressar, aqui vocês vão se encontrar com esses adversários de ontem para uma conciliação e para os trabalhos futuros. Escolhestes e delineastes o mapa de vossas provas, porquanto já possuis a noção de responsabilidade e a precisa educação psíquica para colaborar nesse esforço dos vossos guias. Aqui também reafirmando algo que a gente vê, né, estuda quando lê o livro dos Espíritos, que quando os Espíritos respondem a Kardec com relação à escolha das provas, à aceitação das provas. Então, todos nós, já com uma certa consciência, com um certo avanço de intelectualidade, de moralidade, nós já somos aqueles que delineamos ou concordamos, aprovamos esse mapa reencarnatório com as provas determinadas que nós vamos passar. Nossos irmãos infelizes, entretanto, ainda não possuem essas condições evolutivas e serão compelidos a aceitar as decisões daqueles gênios tutelares que lhes acompanharam a trajetória na trama dos destinos humanos. Então, existem os que já têm condições de ajudar a planejar uma reencarnação, com alguns detalhes, né, com o, o gênero do tipo de prova que vai ter que ser submetido, mas existem aqueles ainda em condições inferiores que não têm condições de decisão. São aqueles que são chamados as reencarnações compulsórias, as reencarnações que são delineadas por espíritos mais elevados, não para punição, principalmente, né, a gente tem que entender que o objetivo da reencarnação é o aprendizado, é o pagamento de dívidas e aprendizado, não é punitivo, não é para ver sofrer. Então, mas outros obedecem. Alguns de nós, se nós já nos julgamos melhores espiritualmente, então a gente tem a certeza, nós escolhemos as provas. Agora, se nós ainda estamos muito atrasados, nós temos que concordar, nós temos que obedecer às decisões de quem tem condições. E esses gênios do bem deliberaram que eles vivam convosco, que aprendam nos vossos atos, que vibrem nas vossas experiências do futuro. Os executores dessas elevadas resoluções os trouxeram a todos, a fim de processar-se a decisão final com o vosso concurso, nesta Assembleia de Divinos Ensinamentos. Tendes, pois, o direito de escolher entre eles os companheiros do porvir. Então, olha que interessante isso. Eles têm o direito de escolher os companheiros que vão acompanhar eles na próxima jornada, mesmo e principalmente os mais difíceis, que são os que eles agora entendem a necessidade de se reconciliar. Sem vos esquecerdes de que, nestes momentos, pode o vosso coração dar melhores provas de compreensão daquele amai-vos uns aos outros, da lição do Evangelho, onde repousa a base da nossa suprema evolução para os planos divinos. Nossos personagens entreolharam-se ansiosos. A esse tempo, contudo, algumas entidades penetravam o recinto. Atrás dos vultos nobres de alguns espíritos caridosos e amigos, vinham Cláudia Sabina, Fábio Cornélio, Silano Plautius e Lólio Úrbico,
E um pouco distantes, numerosos servos de outrora, comparsas dos mesmos erros e das mesmas ilusões dos nossos amigos, como, por exemplo, Pausânias, Plotina, Quinto Bíbulo, Pompônio Gratus, Lídio, Marcos e outros, enquanto o recinto se povoava de suas vibrações estranhas, saturadas de amargura indefinível. Então, é um outro padrão vibratório. Todo aquele grupo de irmãos, né, de seres espirituais, que muitos de nós queremos nos afastar para sempre quando ainda não temos plena consciência do ensinamento de Jesus, porque Jesus falou, para a gente avançar, nós vamos ter que aprender a amar o próximo como a nós mesmos, como ele nos amou. E como ele falou também, não é para amar só quem a gente quer bem, porque isso qualquer um faz. Amai os vossos inimigos. Então é nesse momento que a gente começa a ter muito claro, né? A gente não vai conseguir sem fazer a solução de todos os problemas e todas as inimizades e todas as desavenças que a gente possa ter criado aqui na nossa jornada. A maior parte demonstrava surpresa amarga e dolorosa. Quase todos se conservavam cabisbaixos e tristes, fazendo ouvir de quando em quando soluços dolorosos, observando a penosa impressão dos filhos e sentindo que ambos se encontravam sob as tenazes de uma indecisão angustiosa, Quinéio Lúcio suplicava ao Senhor que o inspirasse quanto à melhor maneira de sacrificar-se pelos filhos bem-amados, conciliando o seu afeto com as próprias necessidades deles em face do futuro. Então, por mais que eles estivessem preparados, ainda não estava solucionado. Se tivesse solucionado, não era necessário regressar e curar. E naquele momento de uma certa dificuldade, que Neio Lúcio foi quem avançou, né, pediu ao Senhor que lhe inspirasse para poder conduzir essas decisões da melhor maneira. Então viu-se que o generoso velhinho levantava-se com desassombro e serenidade e caminhando para a desolada Cláudia Sabina, que não ousara erguer os olhos saturados de lágrimas, falar-lhe com infinita brandura. Já que a misericórdia de Jesus Cristo me faculta a escolha dos que viverão comigo, considerar-te-ei minha irmã, desde já como filha, a quem devo consagrar uma afeição duradoura e divina. Então, olhem que bonito isso, né? O Quinéio Lúcio é quem avança e faz a primeira escolha. Chega para Cláudia Sabina e fala que ele vai aceitá-la como filha, para que ele consiga desenvolver para com ela um amor duradouro, uma afeição duradoura e divina. E abraçando-a generosamente, concluía: de futuro permanecerás no meu lar, a fim de transfundirmos o ódio e a vingança em fraternidade sublime e sacrossanta. Comerás do nosso pão, participarás das minhas alegrias e das minhas dores. Serás irmã de meus filhos. Cláudia Sabina soluçava, sensibilizada pelo amor daquela alma devotada e generosa. Atéria, levantando-se, caminhou até Quinéio Lúcio e lhe beijou as mãos, que naquele instante estavam luminosas e translúcidas. A esse tempo, Júlia Spinter amparava o coração desolado do companheiro, abraçando Silano Plautius e prometendo-lhe o seu auxílio devotado e amigo no concurso das lutas planetárias. Então, olha isso. A Júlia Spinter, ex-esposa, né, do Fábio Cornélio, que tinha então sido morto, né, pelo Silano Plautius, porque ele que na verdade ordenou
que o Silano matasse a Cláudia, que era a própria mãe, e ele ficou sabendo no momento. Então, a Júlia Spinter tentando, então, também já conciliar e abraçar aquele grupo ali para tentar fazer a reaproximação daquelas duas almas com tanta dificuldade. O Fábio Cornélio e o Silano Plautius. Então, para que a gente também entenda como funcionam essas nossas encarnações, o como que muitas vezes nós estamos convivendo em família com pessoas que nós tivemos dificuldades sérias. E essa é a bondade divina, essa é a maneira que Deus encontra de fazer com que se rompam algumas dificuldades muito drásticas do passado. Foi aí que Ovídio Lúcius e Alba Lucínia se levantaram e, dirigindo-se a Lólio Úrbico, que se ajoelhara como oprimido por um tormento implacável, estenderam-lhe os braços fraternos, prometendo-lhe amor e dedicação. Continuando a mesma obra de solidariedade e devotamento, todos chamaram a si esse ou aquele antigo servo, bem como os comparsas de seus feitos passados, a fim de associá-los aos seus esforços no futuro. Então, assim se delineia a nossa nova trajetória numa nova encarnação. Tudo arquitetado com sabedoria e com a nossa permissão, com a nossa anuência. Terminada essa tarefa bendita, o mentor da reunião perguntou serenamente: todos estáis certos de haver suficientemente perdoado? Amargurado silêncio. No íntimo, os nossos personagens experimentavam ainda certas dificuldades para esquecer o passado. Ovídio Lúcius não olvidara as perseguições de Lólio Úrbico. Alba Lucínia não esquecera as ações de Sabina e Fábio Cornélio, por sua vez, apesar dos sofrimentos, não se sentia capaz de perdoar o crime de Silano. A indecisão era geral. Mas uma luz branda e misericordiosa começou a verter do alto, atingindo em cheio todos os corações. Então, olha isso, depois de tanto preparo, depois de tanta reflexão, o momento chega, eles sabem o que tem que fazer, mas o sentimento ainda não está transformado. E é isso que precisa ser transformado. Mas ainda assim, aqui vem mais um auxílio do alto. Então, nesse momento de indecisão, quando eles são chamados a revisitar intimamente o sentimento de cada um, nesse momento de indecisão, uma luz branda e misericordiosa começou a verter do alto, atingindo em cheio todos os corações. Sem exceção de um só, todos os membros do grupo de Quinéio Lúcius começaram a chorar, possuídos de emoção indefinível. A um só tempo, divisaram no alto a figura sublime de Célia, que lhes acenava cheia de ternura e de carinho. Então, olhem isso, a Célia, que habitava planos, esferas, mundos superiores, nesse momento é quem ela chega, aparece, para poder dar o estímulo necessário àqueles corações. E uma coisa nos chama a atenção nessa descrição desse livro. Essas pessoas, por mais que amassem e se inspirassem nela para poder avançar como avançaram, porque encarnados, o Ovídio Lúcius e outros ali, através, né, do irmão Marinho e da Célia, depois mais para o fim do livro, reconheceram a sublimidade dela e se inspiraram nela para poder avançar. No mundo espiritual, eles não tiveram ainda acesso a ela. Ela habita um mundo tão distante que não faz parte das cogitações, das conversas, das decisões, dos estudos diários. Então, só nesse momento, pelo menos, dessa reunião, é que ela aparece, acena com ternura e carinho.
Movidos então por um doce mistério, deram guarida a um perdão sincero e puro, sentindo-se reciprocamente tocados de profunda piedade. Então, a presença da Célia, o amor da Célia, o exemplo da Célia, fez com que eles tivessem aceso aquela inspiração maior que a gente sente também quando a gente se apoia numa figura, por exemplo, como do Chico Xavier. Para quem conheceu o Chico Xavier, a lembrança, o exemplo dele inspira e converte muitos corações. Em outros níveis também, qualquer pessoa que possa ter sido, ou é ainda, uma referência, algo a ser seguido, né? Porque é como um guia, um mestre para nós, né, nessa jornada, nos dá a força que a Célia, nesse momento de indecisão deles, conseguiu trazer para eles. Como se as substâncias do ambiente fossem sensíveis ao estado íntimo dos presentes, uma claridade doce e branda começou a fazer-se em torno, enquanto a maioria dos nossos personagens chorava enternecida. Entremostrando um sorriso suave, o mentor exclamou: graças à misericórdia do Altíssimo, sinto que todos regressais aos planos terrestres com uma vibração nova, que vos edifica o coração e a consciência nas mais formosas expressões de espiritualidade. Que as bênçãos do Senhor encham de luz e de paz os vossos caminhos do porvir. Sede felizes. Todos os segredos da aventura estão no amor e no trabalho da consciência redimida. Esquecei o passado umbroso e dolorido e atirai-vos à luta remissora, com heroísmo e humildade. Sinto que estáis irmanados pela mesma vibração de piedade e faço votos a Deus para que compreendais, em todas as circunstâncias, que somos irmãos pelas mesmas fraquezas e pelas mesmas quedas, a caminho da redenção suprema nas luzes do infinito. E em face da palavra carinhosa e sábia do mensageiro divino que os dirigia, os nossos amigos sentiam-se confortados por uma nova luz que lhes esclarecia o imo com a mais bela compreensão da existência real. A visão de Célia havia desaparecido. Então, olha aqui, ó. O que nos deixa muito claro que eles têm pouco acesso à condição espiritual da Célia. E isso, na verdade, não é uma punição. É um estímulo. Se eles amam tanto a ela, que se esforcem para alcançar o merecimento de chegar a poder conviver com ela. É a mesma questão com nós, conosco, em relação, por exemplo, a Jesus. Jesus desceu entre nós, conviveu, exemplificou e falou: vocês vão ter que subir. Mostrou que ele continua lá esperando, continua ajudando, mas se nós quisermos um dia gozar da, da bênção de conviver com ele, nós vamos ter que suar para subir. Então a Célia apareceu só para dar aquela injeção de ânimo, acenou, os mentores continuaram falando e ela desapareceu. Mas como se uma grande alma estivesse assistindo a cena comovedora através das luminosas cortinas do ilimitado, ouviu-se em vibrações cariciosas provindas do alto um hino maravilhoso cantado por centenas de vozes infantis, derramando em todos os corações a coragem e o amor, a consolação e a esperança. As estrofes harmoniosas atravessaram o recinto e elevaram-se para as alturas em notas melodiosas, subindo para o sólio de Jesus como um incenso divino. Era um brado de fé e de incitamento, que fazia nascer nas almas dos presentes as mais piedosas lágrimas. Em seguida,
sobre as preces dos carinhosos amigos e benfeitores espirituais que ficavam no plano invisível, todos os membros do grupo de Cneio Lúcio abandonavam o recinto, reunidos numa caravana fraterna em direção às esferas mais inferiores que envolvem o planeta terrestre. Aqui, ó, me faz pensar também o seguinte: a decisão está tomada, as reencarnações estão estabelecidas como será. O grupo parte, mas que a gente entenda, não parte para todo mundo já entrar, cada um no corpo de um novo ser. Imaginem, o Cneio Lúcio vai reencarnar, vai ter que se esperar anos até ele se casar, até ele ter condições de ter o primeiro filho, e aí uma dessas almas já começarem a chegar como filhos dele. Então, o tempo no mundo espiritual, o preparo, o que se demanda de esforço, de trabalho é muito grande. O grupo veio em caravana às esferas mais inferiores em preparação para cada uma das reencarnações começarem a acontecer. E irem se cumprindo, dependendo, mais uma vez, das escolhas de cada um. Porque quer dizer aqui que todos vão chegar lá e vão acertar, vão corrigir, vão estar aqui? Não. Eles descem e eles podem continuar se equivocando. Eles podem continuar ainda teimando em determinadas atitudes ou, às vezes, em situações novas, ainda perceberem fraquezas maiores ou pontos ainda muito escuros que têm que ser trabalhados para que sejam um dia espíritos completos, né, e poderem chegar nesses níveis superiores. Nessa hora havia entre todos o bom desejo de consolidar uma paz íntima antes de recomeçar a luta. Então, o bom desejo é uma coisa, agora a gente conseguir, aí depende desse esforço constante, de utilizarmos o nosso livre-arbítrio da maneira mais sábia e sublime possível. Foi então que Cláudia Sabina, num gesto espontâneo, aproximou-se de Alba Lucínia e exclamou com angustiada expressão: Não me atrevo a chamar-vos irmã, pois fui outrora um impiedoso verdugo de vosso coração sensível e bondoso. Mas, por quem sois, pelos sentimentos generosos que vos exornam a alma, perdoai-me mais uma vez. Fui o algoz e vós a vítima. Todavia, bem vedes aqui a minha ruína dolorosa. Dai-me o vosso perdão para que eu sinta a claridade do meu novo dia. Olha isso, a necessidade do perdão que ela está sentindo, a Cláudia, para ganhar força também para chegar a uma nova encarnação e ter mais chance de acertar. Cneio Lúcio contemplou a nora com evidente ansiedade, como a implorar-lhe clemência. Alba Lucínia compreendeu a gravidade daquele instante e, vencendo as hesitações que lhe turbavam o espírito, murmurou comovida: Estais perdoada. Deus me auxiliará a esquecer o passado, para que a genuína fraternidade se faça entre nós nas lutas do futuro. Júlia Spinter fitou a filha, deixando transparecer o júbilo que lhe ia no coração. Em vista do seu gesto generoso, ao mesmo tempo que Cneio Lúcio envolvia a companheira de Elvídio num olhar caricioso de satisfação e de profundo reconhecimento. E enquanto a maioria dos personagens trocava ideias sobre o porvir, surgia ao longe a atmosfera do planeta terrestre, envolta num turbilhão de sombras espessas. Então, eu quero que a gente consiga sentir o quão difícil é esse momento, né? Então, eles todos estão cheios de bom ânimo, né? Cheio de disposição de acertar.
mas todos conscientes que a hora que o véu do esquecimento, né, e a hora que a matéria estiver envolvendo o espírito, a gente sabe que as provações vão ser muito duras. E é também uma conquista muito grande a gente passar por tudo isso com tanta dificuldade e vencer. Alguém falou com voz melancólica e imponente no seio da caravana: eis a nossa escola milenária. É isso que é a Terra. A nossa escola milenária de espíritos de nós, que somos de lá e a gente vem e volta cada vinda, num novo esforço grande de planejamento e de envolvimento, né, de luta, de amparo espiritual, para que aqui a gente aprenda. Decididos na sua fé, olhos para o alto, implorando a misericórdia divina, guiados todos eles pelas forças esclarecidas do bem que os envolviam, penetraram a atmosfera planetária, habilitados a uma compreensão cada vez mais elevada e mais nobre dos valores eficientes do trabalho e da luta. Apenas Nestório conservava-se em oração junto dos fluidos terrenos, notando-se os olhos mareados de lágrimas na comoção daquela hora cheia de apreensões e de esperanças. Senhor, exclamava o antigo escravo, evocando amargurosas lembranças, novamente na terra, escola abençoada de nossas almas, contamos com a vossa misericordiosa complacência, a fim de cumprirmos todos os nossos deveres a caminho do arrependimento e da reparação. Auxiliai-nos na luta. Somente os séculos de trabalho e dor poderão anular os séculos de egoísmo, orgulho e ambição que nos conduziram à iniquidade. Perdoai-nos, Jesus. Dignai-vos abençoar nossas aspirações sinceras e humildes. Ensinai-nos a amar o planeta com as suas paisagens procelosas, a fim de podermos encontrar nas sendas terrestres a luz da nossa regeneração espiritual a caminho do vosso reino de paz indestrutível. Então, o Nestório, né, que é o nosso querido Emmanuel, que era o antigo Públio Lentulus, já consciente, né, da necessidade desse amparo, então ele voltando para uma nova reencarnação, pedindo que Deus possa auxiliar ao máximo, né, para que eles tenham condições, para que eles tenham nas suas mãos recursos para poder vencer. E entre as lágrimas de suas rogativas, Nestório foi o último a emergir na vastidão dos fluidos planetários. Do alto, porém, emanava uma claridade branda e compassiva. Toda a caravana sentiu o bafejo divino de uma esperança nova, atirando-se ao ambiente da terra, tomada de uma coragem redentora. Reconfortados na meditação e na prece, os corações adivinhavam que a luz da providência divina seguiria as suas experiências na dor e no trabalho como uma bênção. Emmanuel. E aqui, então, termina o livro, mas mostrando para a gente, depois de tudo que a gente aprendeu como exemplo de vida da Célia, mas que a Célia, esse espírito que avançou, né, ele segue, como foi dito aqui, né, uma luz da providência divina que segue a esses espíritos em luta, nas dores e no trabalho, uma bênção que nós temos, porque não é só esse grupo. Cada um de nós temos a bênção desses espíritos mais iluminados, que são os mentores, muitas vezes, que nos conduzem a essas provações, que acompanham à distância ou que inspiram os trabalhadores que lidam mais diretamente com a gente. Mas o fato é que amparo, olhar,
não só de Deus, mas de um grupo espiritual dos planos mais altos nos acompanham, acreditam em nós, apostam na nossa jornada, naquilo que a gente pode conseguir e estão ali torcendo por nós constantemente. E às vezes a gente se sente desamparado, por quê? Porque a gente fecha essas portas. Mas a gente viu no exemplo da vida da Célia, nesse livro inteiro, o quanto que, apesar das dificuldades, e as dificuldades não são o esquecimento da misericórdia divina, são muitas vezes os recursos que nós temos para crescer, para continuar aprendendo, para pagar, quitar a dívida e continuar avançando cada vez mais. A Célia é um exemplo de um espírito como esse. Aliás, falou no início, né, do livro. Esse livro ele é principalmente, além de contar a história, né, da continuidade da trajetória do espírito do Emmanuel, mas, acima de tudo, para nos dar o exemplo da jornada de um espírito jamais muito mais elevado, né? Um espírito como um anjo, que é para esse grupo, pode ser para a gente também. Nós que conhecemos a história da vida da Sé, nós que pensamos nela, podemos orar pedindo auxílio muitas vezes a ela, se ela nos inspira, ou aqueles que nos inspiram e estão a olhar pela gente, a apostar na gente, que nós possamos encontrar força nessa jornada de luta, como ele fala, mas que nós devemos encarar como uma bênção. Essa jornada de luta que é só pão espiritual para o nosso crescimento. E aqui, então, nós encerramos o livro 50 anos depois, né, que é o livro que vem na sequência do livro Há 2000 anos, um dos romances de Emmanuel, né, são 5 os romances de Emmanuel. Na sequência, eu não sei se imediatamente na semana que vem, mas nós vamos dar sequência não ao livro Ave Cristo, que seria o livro que cronologicamente seria o mais próximo dos 50 anos depois, mas nós vamos estudar o livro Renúncia, que é o livro que mostra o retorno da Célia, para ajudar o grupo espiritual que ainda, aí nós vamos ver no prefácio do livro lá, Renúncia, muitos séculos depois, quer dizer, o que nos mostra que ainda mergulhados na carne, muitos continuaram com as suas dificuldades. Eu acredito que sempre avançando em alguns pontos, mas em outros ainda não conseguindo avançar, e por isso a necessidade de um espírito desse nível da Célia, que já não tem mais necessidade de reencarnar aqui na Terra, ela já habita esferas mais altas, mas voltando por amor a esse grupo, a essas almas amadas dela que ainda estavam com dificuldade de avançar. Certo? Maravilhoso, né? Adila Gandolf. E é isso aí, então. Agradecemos porque encerramos mais uma jornada, mais um livro, mais uma grande lição que o Emmanuel, que nosso querido Chico nos deixa aí, referência, né, para que a gente se inspire nas nossas dificuldades também, lembrando um exemplo de Célia, é possível. É possível ir além do que o que a gente está conseguindo, né? É sempre possível, até porque amparo espiritual não nos falta. O que muitas vezes nos falta é determinação da nossa parte de realmente deixar para trás certas posturas, né, certas paixões, certos vícios que a gente carrega. Certo? Então, agradeço a Deus, né, pela oportunidade da gente ter tido esse nossa jornada de estudo. Agradeço muito a vocês e a todos aqueles que apoiam e que acabam se beneficiando junto com a gente, né? É o que a gente está fazendo aqui, buscando esclarecimento e crescimento espiritual.
certo? A gente que agradece, mais saber nas nossas vidas. Maravilha, Adila. Obrigado, obrigado, Gandolfo, e a todos que participaram sempre. Uma ótima noite, uma ótima semana. E aí depois a gente conversa lá no grupo para ver quando a gente começa a renúncia, certo? Certo? Até a Até a próxima. Tchau, tchau.